o que que é bom a gente se perguntar também, né, Ana? Às vezes o abandono, o sentimento do abandono, ele está traduzido de outra forma. Então, por exemplo, cada pessoa reage ao abandono de uma forma. Tem Uhum. pessoas que reagem com raiva, tem pessoas Sim, que reagem com frustração, tem pessoas que reagem para o vazio, tem pessoas que reagem dizendo para si mesmo, não preciso disso ou dessa pessoa, eu sou superior. Cada pessoa reage ao abandono de uma forma. Então, sim. o que é legal observar, que vale a pena observar? O que me dói hoje? Qual é a minha maior dor? Ah, eu tenho essa dor. E aí fazer uma investigação para ver se essa dor te leva para o abandono ou não. Para onde que leva? Porque o que que é a dor? A dor é uma forma que nós encontramos. Eu sempre falo que é uma forma que a alma da gente encontra para dizer que, não tá, que alguma coisa está errada. Ou que Uhum. você não está cumprindo com a sua missão, ou que você não está, ou que você está indo contra a sua verdade, Sim. né? Sempre, as nossas dores, elas estão sempre ligadas com algo, uma chavinha, um alerta, um direcionamento. Ó, tem algo errado, olha lá, né? Então, por exemplo, se eu vivo o abandono de uma forma muito intensa, certamente eu vou criar uma neurose do abandono. O que que eu faço com isso? Observa as relações. As relações vão contar de que forma que você está lidando com essa dor, com esse abandono, né? A Sil disse aqui, ó, através dessa consciência que tomei, eu decidi mudar e realmente fazer o que eu quero para a minha vida, não simplesmente deixar a vida me levar. Exatamente. É É o velho isso. ditado, quando eu não escolho, a vida escolhe por mim, né? Uhum. Isso aí é tomar, né? É tomar a vida. Eu vou falar, não, peraí, eu não quero isso para mim, eu vou viver de outra forma. Você toma a vida e vai viver como você quer, porque se você não escolher a vida, escolhe para você. Isso é certo, né? E aí não dá para chorar, né? Aí não dá para chorar. Não dá. Quando a gente deixa a vida escolher pra gente, não dá para chorar. Até dá para chorar, mas você vai chorar muito mais. É, Você vai é chorar bem isso. de uma forma assim, né? Contínua, porque deixar de. Eu ouvi isso de uma moça semana passada. A mãe dela quer que ela faça terapia. E ela, para ela tá tudo bem, né? E aí a mãe dela convenceu ela a ter uma conversa comigo. E na conversa ela disse para mim: pô, todo mundo hoje, todo mundo acha que terapia é, é, é a última coisa, o último acontecimento do mundo, porque todo mundo tem que fazer terapia, porque terapia não sei o quê, terapia não vai resolver meus problemas. Eu falei: verdade, não vai mesmo. Mas eu vou te fazer uma pergunta, posso? Ela falou: pode. Eu falei: quem é você? Aí ela falou: aí eu falei, então, agora eu vou te fazer uma segunda pergunta. A partir de quem você é, o que você quer da sua vida? Ela fez. Eu falei, então, isso é fazer terapia. A terapia não é só para curar dor. A terapia é para entender, para reconhecer quem é você. Porque se eu perguntar para você aqui, me dá 5 defeitos, você vai falar todos na hora. Mas você não é capaz de encontrar qualidades em você. Se eu disser, diga, ela falou, é verdade, eu não tinha pensado nisso. Eu falei, pois é. A terapia existe exatamente para isso, processo de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, ele acontece justamente para isso. Claro que a gente, infelizmente, a gente vai para esse lugar, para esse encontro com a gente quando a gente está doente. Mas se a gente puder ir antes disso, melhor, porque fica mais leve, fica melhor, fica bom, o resultado é muito mais rápido, né? Sim. Mas, e aí ela falou, nossa, eu vou pensar. Falei, então vai, pensa um pouquinho, era muito jovem, falei, pensa um pouquinho, depois você volta. No dia seguinte, ela ligou e falou: vamos embora, vamos saber quem eu sou, vamos descobrir quem eu sou. Eu falei, então, Olha bora, só vamos que descobrir quem mágico, você que é. delícia. Por quê? Porque a gente tem que ter essa consciência, né? Não dá pra. Que é o que a Sil falou. Se você não tem consciência do que está acontecendo à sua volta, você não tem força para caminhar. Agora, quando você tem consciência do que está. O que é a dor que está aqui me paralisando, que está dizendo para mim que meu casamento não dá certo, meu relacionamento não dá certo, meu trabalho não dá certo, as minhas relações não dão certo. Quando as coisas começam a ficar assim, travando, não todas, mas uma começa a travar, algo está errado. Você precisa começar a pensar
e dar uma olhada aí no que tá pegando para resolver, né? Exatamente. E o abandono, ele vem muito com essa característica, né? De tipo, a gente vai trazendo essa característica do abandono para a nossa vida, para todas as nossas relações, e vai trazendo esse travar das relações, né? A gente reproduz e vai travando. E aí você não sabe o porquê. Eu preciso controlar tudo, eu preciso segurar tudo, eu preciso ser muito boazinha, eu preciso ser aceita por todos, porque eu não quero ser abandonada. Porque isso para Exatamente. mim é difícil demais lidar. Isso, exatamente. Quem nunca sentiu isso? A gente tem que lembrar que ela colocou, né? Estou me curando da sensação do abandono. Se a gente prestar atenção, de verdade, a gente se abandona todo dia um pouco. Uhum, Porque todos os dias a gente tem uma sequência de afazeres. A gente tem a vida para tomar o trabalho, a casa, os filhos, para quem é casado, as relações. E, e a gente se deixa um pouco, todos os dias. Então, ela tá falando, né? Ela colocou aí, eu tô me curando da sensação, né? Tô me curando da sensação de abandono. Não é uma sensação, é de fato do abandono. Você está reagindo a algo que deve ter acontecido na sua vida hoje, que deve estar ligado com o abandono. Você tomou consciência disso e está fazendo a cura. uhum. Não é, né, só a sensação. De fato, é o abandono que você está curando aí. Você deve estar curando dentro da sua história. Bom quando a gente vive essa experiência, quando a gente é adulto e a gente se dá conta desse abandono e percebe, nossa, tô aqui, ó. Eu tenho que me cuidar, eu tenho que me curar disso. Eu tenho que achar um caminho de cura. E aí também traz é assim, Hum, né? Que é um convite que eu faço para vocês. Observem qual foi a colaboração que vocês deram para que o outro te abandonasse. boa. Qual a sua responsabilidade? Porque assim, eu preciso ficar nessa dor. A gente ganha alguma coisa ficando nesse lugar do abandonado, né? De se sentir abandonado. Sim, claro. Sempre ganhamos em estar em algum nesses lugares. A gente Isso sempre ganha. mesmo. O que é que você ganha ficando no lugar do abandonado? Da vítima, coitada. Sim, Coitadinha, foi abandonada. Tá exatamente. vendo? Isso Ó, o mesmo. pai não quer saber dela, foi abandonada. O marido nem liga direito para ela. Olha, isso é uma forma de abandono, né? Exatamente. Então, qual a colaboração que você tem dentro das relações todas para que você mantenha-se nesse lugar de De abandono. sustentar o abandono na sua vida? E aí eu Exatamente. pergunto, por quê, né? Muito provavelmente porque eu preciso ficar ali, em lealdade a alguém do meu sistema. Porque a minha criança se sente ali vista, sendo Sim, alimentada aquela dor daquela criança, né? O exatamente. Claudio coloca, o abandono necessariamente está ligado a outra pessoa, ou sabotar-se pode trazer essa sensação completamente, é o que a gente está falando. A gente se abandona o tempo inteiro. A autossabotagem é um movimento de abandono. E aí a pergunta é a mesma, né? O porquê isso? Por que que você se mantém nesse lugar? Será por lealdade a alguém do seu sistema? Ou quais são os benefícios ocultos, que não Que são você claros, tem. obviamente, né? Que é Exatamente. muito difícil da gente encarar, que tipo, eu Uhum. fico aqui porque é gostosinho. Eu ganho alguma coisa em estar aqui me Exatamente. sabotando e não ficando comigo. Eu tô ganhando alguma coisa. O que? Aí a gente precisa ir mais profundo para entender, né? O que é que você está ganhando? Por exemplo, tem uma passagem num livro que conta a história de um rapaz que ele é depressivo e ele fica trancado dentro de um quarto. E já foi para todos os médicos, já passou por vários processos e nada dele conseguir se curar. Não quer se curar, a pessoa não quer. E aí, numa conversa com o psicólogo dele, o psicólogo dele pergunta assim: o que que acontece
quando você fica tanto tempo trancado dentro do seu quarto. E aí ele diz: os meus pais estão sempre presentes, eles estão sempre vindo ver como é que eu tô. Provavelmente, quando ele era criança, Exatamente. ele se sentiu abandonado pelos pais, porque assim, dentro do relato dele, ele mostra que os pais estão sempre ali super preocupados com ele, É o que ele trazendo alguma ganha, coisa né? para ele. É o ganho dele, É a o ganho atenção dos dele. pais, né? Exatamente. Ele Exatamente. ganha a atenção dos pais se mantendo naquela dor. Então, a vida dos pais se torna ele. E é essa Exatamente. sensação que ele quer sentir, né? Se sentir importante para alguém, para não se sentir abandonado por ninguém. E aí algo aconteceu na infância dele que ele está transferindo para a vida adulta dele e que ele vai transferindo exatamente um ganho secundário. E ele vai transferindo isso para essas relações dele. Automaticamente ele vai se sabotando, ele vai se auto-sabotando e ele vai se mantendo num lugar de estagnação porque ele ganha algo com isso. Exatamente. E se ele está nesse lugar, vai sempre encontrar alguém que o abandona. Exatamente. Em tudo, né? Eu acho que em todas as experiências emocionais que nós vivemos, a gente tem que lembrar que a vida, a gente acredita na vibração, a gente já falou sobre isso aqui, né? Sobre essa força da atração. E quando eu vivo intensamente uma emoção negativa, eu vou me identificar com uma pessoa que vai me dar exatamente aquilo que eu preciso. E eu vou atrair para minha vida as experiências que eu preciso olhar. Aquilo que precisa ser visto em mim vai fazer com que a vida me traga pessoas, relações, de experiências que eu tenha que olhar e falar, nossa, eu tenho que olhar para isso de alguma forma, né? A Uhum. Suzy perguntou aqui, como acabar com esse ciclo? A gente está respondendo o tempo Exatamente. inteiro. Né? Olha, Tomar consciência, tomo exatamente. consciência. Fazer o A partir do caminho. momento que a gente toma consciência, a gente faz as mudanças internas. Quais são as mudanças internas? Então, eu entendi qual a dinâmica que eu fico repetindo o tempo inteiro. Então, agora eu abro os meus olhos para olhar para dentro de mim e perceber o que é que eu sempre faço. Então, se pergunte qual é a minha dor? Qual é a minha grande necessidade? Vai se fazendo essa pergunta, né? Se você faz terapia, traz isso para o seu processo terapêutico. Exatamente. Mas se você não faz terapia, vai aqui se autoanalisando. Começa Exatamente. nessa autoanálise. Vem para o retiro, Exatamente. que já é Que um você vai movimento encontrar, é um também. movimento e tanto, né? Eu acredito que tudo tem um começo, um meio e um fim. Eu acredito piamente nisso. E um ciclo, como ela está querendo, né? Como acabar com esse ciclo? É dando o primeiro passo, né? Se movimentando para algo que ela quer buscar. É óbvio que dentro do processo ela vai encontrar outras coisas, mas neste momento, qual que é a dor? A dor é o abandono, eu vou olhar para isso agora, dentro do processo. E você vai viver com isso o tempo que tiver que viver, dentro do seu processo terapêutico. Aí o que a gente tem que pensar? Que é melhor eu olhar para isso e terapeuticamente corrigir, e tentar corrigir não, mas encontrar uma solução, tentar entender o que está acontecendo, do que ficar sentindo sem criar movimento, né? Se você Ela, foi, se você foi abandonada por pai, por pai, mãe, mãe e naturalmente maridos. é o marido não vai fazer É sistêmico, né? é sistêmico. É Vale uma sistêmico. constelação, Suzy. Vale muito Exatamente. você olhar para isso. Que Isso. dinâmica é essa, né? Que você vem e você, inclusive, traz isso para suas relações. É muito, muito profundo isso, né? Então, Uhum. qual é a sua relação, né? Você vê que o marido ele veio, mas qual é Chegou, a né? sua colaboração para que ele vá embora? Né? Tô passando por isso agora, separação recente, é exatamente isso. Então, assim, qual é a sua parte para que você permaneça nesse ciclo, né? Vivenciando essa mesma dor que você vivenciou com seus pais, Exatamente. né? O que que você está ganhando com isso? Talvez o Tem um abandono ganho. é o que te ligue aos seus pais.
E Exatamente. aí você reproduz isso para suas relações, atrai pessoas que não conseguem ficar e precisam ir embora para que você fique se mantendo ligada, conectada. Talvez essa seja a forma de você se conectar com seus pais, né? Dentro dessa dor do Exatamente. abandono. Talvez, tá? Não estou Talvez, afirmando, é uma né? hipótese, Não né? tô, são possibilidades, porque eu não te conheço, não conheço a sua história, mas dentro do que você traz, pode ser isso.